Sejam muito bem-vindos, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, a mais esse nosso momento de culto. Momento este que queremos meditar, crescer e fortalecer nossa fé nas palavras de nosso Deus e Pai. Que Ele, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com todos nós nesse momento que queremos meditar na Sua Santa Palavra. Amém. Irmãos, gostaria de convidar a iniciar esse nosso momento de culto cantando um hino. Giudicano motoni patsuvarera camino miconio meate toshi Shu Yesu no mikio susumijuka Os teus servos reunidos em sagrada união sob a cruz são congregados, buscam teu perdão. Nossas mãos a ti erguemos, ouve-nos, Senhor. Guia tuas nossas vidas, Deus e Salvador. Muitas línguas cá falamos, creio na dispersão. Mas o teu amor nos une, dá-nos comunhão. Os idosos como os jovens queres congregar. Nosso Salvador bendito vem nos abençoar. Este mundo em seus mistérios mostra o teu poder, mas a paz jamais o mundo pode conceder. Vera paz e vera graça vem de ti, Senhor, sara os corações aflitos pelo teu amor. Para o teu rebanho, vem, ó bom pastor, para que servindo aos outros brilhe teu amor. Dá-nos ânimo e firmeza, dá-nos fé, Jesus, ilumina as nossas mentes pela tua luz. Gostaria de convidar então nesse momento a ouvirmos a leitura que servirá de base para a nossa reflexão de algo mais. A leitura se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, dos versículos 14 a 20. Marcos 1, 14 a 20. Eu gostaria de convidar então a nossa irmã Elizabeth a realizar a leitura para nós nesse momento. Jesus começa o seu trabalho na Galileia. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 pescadores. Eram Simão e o seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo e eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu 2 irmãos. Eram Tiago e João,
filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os dois e eles deixaram Zebedeu, seu pai, e os empregados no barco e foram com ele. Agradecemos a nossa irmã Elizabeth pela leitura que foi realizada e gostaria de convidar então a cantarmos mais um hino. A vida inteira me escondendo pra não te encontrar. Te transformei num jeito de pensar, em uma lei que eu tinha que guardar. Imitei canções e versos pra impressionar. Meu livro em branco ninguém vai notar. Jesus na capa e nada pra contar. É que não estás no caminho largo pra mim mesmo. Só te contemplei no momento que enxerguei teus filhos. Quando abracei, quando visitei, quando alimentei, enfim vi Cristo. Quando me importei, foi que te encontrei nos olhares dos teus pequeninos. Eu aprendo tão somente para ensinar. A tua palavra é para alimentar este meu peito para transbordar. Eu recebo tuas bênçãos pra compartilhar. Tudo que eu tenho é feito pra provar que Deus é dono de tudo que há. Tu vens me abraçar em abraços que hoje eu aceito. Amo sem te ver toda vez que eu amo a quem eu vejo. Quando abracei, quando visitei, quando alimentei, enfim vi Cristo.
Amados irmãos e irmãs, no início desse mês de janeiro, tivemos o que a gente chama de posse dos novos prefeitos de cada cidade, assim como seus vereadores. E ano que vem, 2022, nós teremos as eleições presidenciais. E gostemos ou não dessas trocas que ocorrem, nós como cristãos devemos orar por eles e por sua administração de governo. Na realidade, devemos orar por todos os nossos serviços públicos. Oramos para que governe com sabedoria e que o país prospere durante seu governo. E quando olhamos então para isso que houve esse ano e que vai haver início de 2023, que podemos dizer como transferência de poder, podemos dizer assim, vemos que é algo realmente maravilhoso que nós podemos ver e acompanhar. O antigo administrador ele se afasta e o novo toma o seu lugar. E isso que vemos e temos aqui em nosso país, por exemplo, por mais que algumas pessoas não gostem, talvez quando muda o administrador, ou quando muda o governo, quando muda as pessoas que estão à frente do poder, mesmo que algumas pessoas não gostem, é realmente um grande contraste nós vermos isso e presenciarmos essas coisas. É um grande contraste com a maior parte da história humana e de alguns países ainda hoje. Afinal, durante a maior parte da história humana, essa transferência de poder, se nós possamos dizer assim, geralmente significava normalmente antigamente que alguém tinha que morrer. Numa situação, digamos, de paz e tranquilidade, normalmente o rei morreria de causas naturais e seu filho, o príncipe, se tornaria o novo rei. E por mais que fosse de forma pacífica essa mudança, em épocas de paz, a voz da população ela não contava em nada. Não importava o que o povo pensasse ou o povo achasse do príncipe que tomaria lugar. Fosse o príncipe talvez um grande gênio ou um completo louco, doido da cabeça, ele seria o novo rei, ponto final. E também haviam aqueles casos em que os governantes, digamos, roubavam a autoridade por meio de assassinato. Por isso, os governantes daquela época, reis, eles precisavam de provadores de comida e vinho para garantir que esses não estavam envenenados. Muitos eram paranoicos e essa paranoia os ajudava a se manterem em seus tronos e manterem as suas vidas. E por fim, é claro, haviam também os conquistadores, pessoas como Davi de Israel, Nabucodonosor da Babilônia, Ciro e Dário da Pérsia, Alexandre o Grande da Grécia, Aníbal de Cartago, Júlio César de Roma, Napoleão Bonaparte, Gengis Khan e assim por diante, muitos conquistadores. Essas pessoas construíam seus reinos, levantando exércitos e conquistando outros reinos e unindo reinos do qual eles conquistavam, tornando-os um império. Esses governantes, podemos dizer que construíram seus impérios a preço de muito sangue derramado. E meus queridos e amados irmãos e irmãs, por mais agora que nesse início eu mencionei diversas formas que existem para se chegar ao poder, todos esses governantes que citei, eles têm uma coisa em comum, vocês sabiam disso? Seja esses que a transferência de poder acontecia de forma pacífica, seja esses governantes que roubavam o poder por meio de assassinato, ou seja, os grandes conquistadores da história da humanidade, todos esses governantes eles têm uma coisa em comum. Quer sejam pacíficos, da democracia que nós temos hoje, ou violência de guerra, ambos eles devem receber a autoridade para governar fora de si mesmos. Sim, fora de si mesmos. Em outras palavras, eu quero dizer que eles devem e precisam ter pessoas, terras e outros recursos para governar. Afinal, as terras que governam são as que o sustêm. Não, vamos ser sinceros, não existe governador ou imperador em terra de ninguém, porque não há o que se governar em terra de ninguém, não é mesmo? Se não há pessoas, não há recursos e não há terras, não há o que governar. Não há porque há governador nem imperador. Precisa haver estas coisas, pessoas, terras e recursos. Isso porque todos esses governantes, em última análise, recebem a sua autoridade dos impérios, reinos ou países dos quais eles governam. E no Evangelho de hoje, meus irmãos, Jesus proclamou o seguinte: o reino de Deus está perto.
O reino de Deus, ele é totalmente diferente de todos os nossos reinos terrestres, de todos os reinos que eu mencionei, de todos os tipos de reinos que existiram e que existem ainda hoje. Isso porque o reino de Deus, ele não depende de recursos externos ou de pessoas para existir. Em vez disso, Deus governa e o seu governo é que cria e sustenta o reino. Ou seja, o que eu quero dizer é que, enquanto reis e governantes terrestres dependem totalmente de seu reino para que eles existam, o reino de Deus depende exclusivamente do próprio Deus, o seu rei, para existir. E, meus queridos, o reino de Deus não apenas funciona e existe de uma maneira muito diferente da qual nós vemos em nosso mundo, mas ele também se revela de uma maneira diferente. Por exemplo, os reinos terrenos se apresentam de maneiras extravagantes. Reis viviam em palácios enormes e belíssimos. Tinham provadores de comida e bebida para que não fossem envenenados. Eles, assim como os governantes atuais, tinham e têm, hoje guardas pessoais e empregados, bem como todo um pessoal de apoio. O nosso presidente, por exemplo, tanto o atual como os do passado, como também os do futuro, tem milhares de pessoas para proteger e cuidar da sua pessoa a qualquer momento. Sem contar, é claro, dos milhares que o servem na administração. Festas celebradas por eles e pelos antigos reis eram incrivelmente, e ainda são incrivelmente caras. Eles eram grandes, eles eram gloriosos. E é assim que as coisas funcionam aqui na Terra. Nós sabemos disso. É assim que as coisas funcionam. Não há outra forma. Eles têm que serem grandes, eles têm que ser gloriosos, senão o povo não se submete a eles. Se o governo não for dessa forma, o povo não vai respeitar o governo. Os reinos e os países terrenos tendem a fazer tudo em grande escala. Eles se revelam de maneiras muito públicas e extravagantes. Afinal, quanto maior for, mas as pessoas vão ter a impressão de que são reinos e países poderosos, reinos e países importantes, por isso as pessoas devem respeitá-los, devem olhar para eles e saber, nossa, olha que governo fenomenal, olha que país, olha que reino bonito, sublime, olha como a administração deles é tão belíssima, olha como eles são poderosos, olha como eles são importantes. Por outro lado, no entanto, meus irmãos, quando Deus revela o seu reino ao mundo, a maioria das pessoas vê apenas um homem. Sim, um único homem. Filho aparente de um trabalhador comum, de um carpinteiro. Ele não tem servos, sua roupa é da mais simples possível. Quando, em determinado momento, perguntado sobre sua casa, Jesus disse: as raposas têm suas covas, os pássaros seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Irmãos, o reino de Deus é um reino de paradoxos. Sim, um reino de paradoxos. E isso é exatamente o oposto do que nós esperaríamos ou do que nós esperamos sobre reino ou sobre governo. E há uma razão muito clara pela qual o reino de Deus é tão diferente dos reinos desse mundo. Assim como Jesus afirma a Pôncio Pilatos: meu reino não é deste mundo. Jesus Cristo, meus irmãos, ele não veio para governar, mas ele veio para se submeter. Ele mesmo diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O rei que governava o céu e a terra deixou seu trono, escondeu a sua glória e se juntou aos seus súditos aqui na terra. Ele sofreu da mesma forma como nós sofremos. Ele foi tentado assim como nós somos tentados. No entanto, o rei não pecou como nós pecamos. O escritor de Hebreus nos diz: nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Amados, queridos irmãos, embora Cristo não tivesse pecado, ele sofreu o castigo e a morte do pecado por amor a mim e por amor a você, por amor a todos nós.
O rei levou os pecados dos seus súditos em suas costas, o meu pecado e o seu pecado, e então suportou o açoite e a crucificação para que nós, seus súditos, pudéssemos ter a vida eterna. O rei suportou a punição que os seus súditos mereciam e deu a eles a realeza de sua justiça para ocupar o lugar da culpa. Agora, por causa desse ato de amor de nosso rei, passamos de súditos desonrosos para reis e rainhas em seu santo reino. Quando Jesus Cristo morreu na cruz e foi ressuscitado dos mortos, meus queridos, ele abriu a entrada de seu reino para nós. Esse caminho agora está totalmente aberto e permanecerá aberto até o fim dos tempos. E a proclamação de Jesus no Evangelho de hoje nos diz exatamente como nós podemos entrar nesse reino, como entramos nesse reino. Jesus diz, chegou a hora, e o reino de Deus está perto. Arrependam-se de seus pecados e creiam no Evangelho. Irmãos, o arrependimento começa com o reconhecimento e confissão. Reconhecemos nosso pecado e nossa natureza pecaminosa a Deus. Então, o arrependimento, ele pede a Deus o desejo e o poder de mudar os nossos caminhos pecaminosos para caminharmos nos caminhos santos do nosso Pai Celestial, do nosso Rei Jesus. Ao nos arrependermos, cremos que Deus ele removerá todo o nosso pecado e culpa por causa do ato de amor de seu Filho Jesus Cristo, assim como João escreve em sua primeira carta. Mas, se confessarmos nossos pecados a Deus, ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Amados, todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho se encontram já dentro do reino de Deus. Assim como aqueles que se recusam a acreditar não podem entrar no reino de Deus e então se encontram nas masmorras do inferno. Isso porque não tem como nos arrependermos sinceramente e ao mesmo tempo continuarmos crendo em nosso próprio poder, em nossa própria capacidade, em nossa própria força de vontade, podemos dizer assim. E mesmo essas ações básicas do cristão, como arrependimento, são puras obras exclusivas do Espírito Santo em nós. Elas são uma parte contínua, viva e ativa do nosso relacionamento com Deus. Pecamos todos os dias e, portanto, devemos nos arrepender todos os dias. Então, todos os dias nosso Rei Salvador virá ao nosso encontro para nos consolar com a sua verdade eterna de que os nossos pecados foram e sempre serão perdoados. Chegou a hora, irmãos. E o reino de Deus ele está perto. Arrependam-se dos seus pecados e criem no Evangelho. Essa é a mensagem que Jesus proclamou. Essa é a mensagem que ele transmitiu aos seus apóstolos quando os fez pescadores de gente. Essa é a mensagem que a igreja tem proclamado ao longo do século. Essa é a mensagem que a igreja proclama hoje. Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Amém. Queridos irmãos e irmãs, gostaria nesse momento então a convidar a cantarmos mais um hino. Águas do mar da vida quiserem te afogar, segurar na mão de Deus e sai. Se as tristezas desta vida
Chegado então o momento em que convido a juntar nossas mãos e fazermos uma breve oração ao nosso Pai Celestial. Querido e gracioso Deus, muito obrigado por diariamente enviar Teu Santo Espírito a cada um de nós, para diariamente tocar o nosso coração e fazer com que nós reconheçamos os nossos pecados e assim que possamos todos os dias, através da Tua obra em nós, pedir perdão e encontrar o perdão em Teu Filho. Senhor, pedimos de forma especial que continue guiando os nossos governantes, continue lhes dando sabedoria para que o nosso país, assim como os outros demais países, possam prosperar em paz, para que o teu povo, para que teus filhos também possam viver em paz e bem-estar entre a sociedade. Senhor Deus e gracioso Pai, nesse novo governo que tem iniciado nas cidades, que tu guie os prefeitos e os vereadores para que sempre tomem as melhores decisões para todas as cidades deste país. Pedimos também de forma especial, Senhor, que olhe para os países em que os teus filhos estão sofrendo, países em que a perseguição ao cristão ela é abertamente realizada, onde muitos de nossos irmãos têm sofrido e morrido pelas mãos de pessoas que não creem em Ti, pessoas que não confiam na Tua palavra. Pedimos que abençoe nossos irmãos, lhes dê força, que o Teu Espírito Santo continue lhes dando a coragem e a sabedoria de continuarem firmes na Tua palavra e não abandonarem a fé em Teu Filho. Assim também, Senhor, que o Teu Espírito Santo toque o coração daqueles que perseguem e matam nossos irmãos, para que eles reconheçam finalmente os seus erros, os seus pecados e suas maldades, e que possam ainda ter tempo de se arrepender e reconhecer que somente em Ti, Senhor, há perdão, vida e salvação. Senhor Deus e gracioso Pai, queremos te pedir também que continue nos cuidando e nos abençoando durante este período de pandemia do qual nós estamos vivendo. Embora que pela Tua graça finalmente tenha chegado vacina a muitos países e muitas pessoas têm sido vacinadas, pedimos que continue nos protegendo, Senhor. Faça com que as pessoas não vacilem e não deixem de se cuidar, não deixem de tomar os devidos cuidados só porque a vacina está aí. Pois sabemos que infelizmente ainda a vacina não poderá ser disponibilizada a todas as pessoas do país e nem do mundo. Por isso pedimos, continue dando sabedoria a todas as pessoas para que todos nós possamos continuar nos cuidando e nos protegendo desse vírus mortal. Pedimos que continue abençoando os médicos, enfermeiros, enfim, toda a equipe médica pelo mundo afora que continua combatendo e continua no grupo de frente do combate a esse vírus. Os proteja, os guie e lhes dê sabedoria. Pedimos isso e agradecemos tudo em nome de nosso Senhor e Salvador, o Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Convido também nesse momento a orarmos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Irmãos e irmãs, agradeço mais uma vez esta oportunidade novamente de estar aí com você, levando esse momento de reflexão na palavra, esse momento de culto. Reitero novamente que, precisando de mim, precisando conversar comigo, desabafar, qualquer coisa que precisar, podem entrar em contato comigo, seja pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, me ligando, enfim. Da forma que vocês quiserem, podem entrar em contato comigo, que nós conversaremos, que nós com certeza teremos esse momento muito bom de diálogo. Aqueles que desejarem também que eu faça uma visita, que eu vá em sua residência, para conversar, fazer um devocional, ou mesmo levar a Santa Ceia, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo, para então marcarmos esse encontro. Continuarei orando para que Deus os abençoe muito, para que Deus os proteja, para que Deus esteja com todos vocês. Fiquem em paz, que Deus os proteja, os acompanhe hoje e para sempre. Amém.